Boa tarde, turma. Vamos iniciar nosso assunto do segundo bimestre. Nosso primeiro assunto, que é o assunto de potenciação. Vocês já viram, creio eu, no ano passado, o início de potenciação com os números naturais, só números positivos. Agora vocês também irão aprender com números negativos também. São, em base, é a mesma coisa, só aumenta algumas regrinhas para saber qual sinal o resultado vai ficar. E com o tempo nós vamos aprender bem. Potenciação. Quando trabalhamos com números naturais, vimos que ao efetuar um produto de fatores iguais, ou seja, ao efetuar uma multiplicação com o mesmo número, realizamos uma operação chamada potenciação. Mais à frente vou explicar melhor o que essa frase quis dizer. Também podemos efetuar a potenciação com números inteiros, ou seja, com números negativos também. Vamos ver alguns exemplos com expoente positivo. Aqui temos alguns exemplos. Na letra A, temos mais 5 entre parênteses elevado a 2. O que nós fazemos? Multiplicamos o mais 5 pela quantidade de vezes que o expoente dizer, um número pequeno, ou seja, 5 vezes 5 igual a 25. Lembrando que quando tiver dentro de parênteses e o sinalzinho, o expoente fora do parênteses, no caso aqui, nós repetimos tudo até os parênteses e os sinais do mesmo jeito. Aqui, mais 7 elevado a 3. Como fica isso? Repete mais 7 vezes mais 7 vezes mais 7. Vai dar mais 343. Agora, com números negativos. Quando o número negativo está dentro do parênteses, você repete até o sinal, quando for multiplicar. Até o sinal se repete. Aí, menos 3 vezes menos 3, já vimos nas aulas anteriores, que em multiplicação, quando os sinais forem iguais, o resultado fica mais e multiplica os números normalmente. Então, menos 3 vezes menos 3, igual a mais 9. E assim sucessivamente. Na letra D, da mesma forma, menos 4 vezes menos 4 vai dar mais 16, não é? Aí mais 16 vezes menos 4. Mais com menos na multiplicação, sinais diferentes, menos. E 16 vezes 4 igual a 64. Então fica menos 64. Vamos aprender agora os elementos da exponenciação. O 3, o número maior, o 3 nesse caso, mas o número maior sempre vai se chamar base, ele é a base. No caso de exponenciação, ele vai ser chamado de base. O número pequenininho acima do outro número vai ser chamado de expoente. Esse vai ser expoente. E o resultado será chamado de potência. Então, o número grande se chama base, o número pequeno expoente e o número grande potência. O número grande não, o resultado potência. Então lembre-se do nome de cada um, porque vai ser mais fácil para o entendimento. Agora, como vamos chegar na potência? O que fazemos para chegar no resultado da potência? O que fazemos para saber que 3 elevado a 2, 3 de expoente 2, dá 9? Sim, lembrando, como a gente lê esse número? Primeiro falamos o número grande, 3, o nome desse número, 3. Botamos a palavra elevado e dizemos o número pequenininho. Ou seja, 3, número grande, 3, elevado a 2, que é o número pequenininho. Sempre vai ser assim. Se fosse um 5 e um 4 pequenininho, como ia se chamar? 5, falou o número grande, elevado a 4, o número pequeno. Sempre será assim. Enfim, como vamos chegar na potência? A regrinha é a base, é o seguinte.
multiplicamos a base, quem é a base, já vimos aqui que a base é o número grande, pela quantidade de vezes que for o expoente. Ou seja, multiplicando um número grande por ele mesmo a quantidade de vezes que for o expoente. Por exemplo, aqui, 3 elevado a 2, que é o número grande 3. Nós vamos multiplicar ele quantas vezes? 2 vezes. Então, 3, desculpa, tá feio aí, que no dedo é difícil, vezes 3. Multiplicamos o 3 por ele mesmo quantas vezes? 1, 2. Então, 3 vezes 3 é igual a quanto? 9. Então, confere o resultado, né? Então, é assim que nós fazemos para descobrir a potência. Multiplicamos o número grande por ele mesmo, a quantidade de vezes que for expoente. Vamos para alguns exemplos agora. Exemplos. Na letra A temos 5 elevado a 3. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Multiplicar a base, a quantidade de vezes que o expoente for o expoente. Ou seja, vamos multiplicar o 5 por ele mesmo 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. Isso é igual a 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então vocês conseguem entender, conseguem ver que nós multiplicamos a base, o número grande, por ele mesmo, a quantidade de vezes que o expoente indicou. 3 vezes, não tem 3 5 aqui, né? Um multiplicando pelo outro. Pronto. Então sempre vai ser assim. Não importa o número que for, na base do expoente, sempre vai ser dessa forma. Agora, 2 elevado a 5. Como nós vamos fazer? Vamos multiplicar o 2 por ele mesmo. Quantas vezes? 5. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tem quantos 2 aqui? Deixa eu botar o sinal de igual para não confundir. Um, dois, três, quatro, cinco. 5, 2 multiplicado por ele mesmo. Aí como nós fazemos agora? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, igual a 32. Então, 2 elevado a 5 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 32. E agora o terceiro e último exemplo, que foi o exemplo anterior, que eu já disse, vocês já sabem, 3 elevado a 2. Então vamos multiplicar a base, quem é a base? O número grande, 3. Quantas vezes nós multiplicamos ele? A quantidade de vezes que foi indicada pelo expoente, no caso 2, então 2 vezes. 3 vezes 3 igual a 9. Então pessoal, por hoje é só. A base para começar. Futuramente vamos aprender mais as regrinhas. Hoje o que eu quero que vocês entendam: aprenda quem é a base, quem é o expoente e quem é a potência. Vocês saibam ler as exponenciações, ou seja, letra A,
5 elevado a 3, 2 elevado a 5, 3 elevado a 10, 8 elevado a 100, assim sucessivamente. E eu quero também que vocês entendam como é feita para chegar na potência. Nós multiplicamos a base pela quantidade de vezes que o expoente indicar. Então por hoje é só. Vou passar uma atividade breve, básica. E até a próxima aula, pessoal.